Olá, o conteúdo de hoje é estudo das funções. Dizemos que a grandeza y é função da grandeza x se há entre elas uma correspondência, tal que para cada valor de x exista um único valor de y. Vamos ver um exemplo prático. Exemplo. Em uma determinada corrida de táxi, o cliente pagará o valor da bandeira, que é um valor fixo, de R$ 5,00, mais R$ 2,00 por cada quilômetro rodado. Determine a função que representa o valor a ser pago em uma corrida. Então, temos que o valor a ser pago será o valor da bandeira, que é um valor fixo, que custa R$ 5,00, mais R$ 2,00 por cada quilômetro rodado. Então, se o táxi rodar 1 quilômetro, o cliente pagará R$ 5,00 pela bandeira, mais R$ 2,00, que será o preço de 1 quilômetro. Se o táxi rodar 2 quilômetros, o cliente pagará R$ 5,00 pela bandeira, mais 2 vezes R$ 2,00, já que está rodando 2 quilômetros. Se o táxi rodar 3 quilômetros, o cliente pagará R$ 5,00 da bandeira, mais R$ 2,00 multiplicado pelos 3 quilômetros. E se o táxi rodar X quilômetros, o cliente pagará R$ 5,00 mais o número 2 quilômetros multiplicado por 2, que é o valor de cada quilômetro. Então, aqui será a nossa função. Podemos chamar de y o valor a ser pago pela corrida e de x os quilômetros rodados. Então, a nossa função será y igual a 5 mais 2x. Essa função também é a nossa lei de formação da função. Observem que temos duas grandezas, y, que é o valor a ser pago, e x, que é o quilômetro rodado. Observe que o valor a ser pago depende de cada quilômetro rodado, ou seja, para cada valor de x, teremos um só único valor de y. Também podemos chamar y de f de x, ou seja, y é igual a f de x, ou função de x. A nossa função pode ser escrita nesse formato, y igual a 5 mais 2x, ou f de x igual a 5 mais 2x. É a mesma coisa. Observação. A partir da lei de formação, podemos calcular o valor a ser pago nessa corrida de táxi, a depender dos quilômetros rodados na corrida. Exemplo, se o percurso da corrida de táxi foi de 10 quilômetros, quanto o cliente pagará pela corrida? Então, y será o valor pago e x será os quilômetros rodados. No exemplo, diz que foram rodados 10 quilômetros. Então, vamos substituir x pelo número 10. Então, 5 mais 2 multiplicado por 10, 5 mais 20, 25. Então, o cliente pagará R$ 25,00 pela corrida. Gráfico de uma função. Vamos construir o gráfico da função y igual a x mais 2. Primeiro, vamos montar uma tabelinha com x, a função e o par ordenado x e y. Primeiro,
vamos atribuir valores a x, calcular na função para achar valores de y e ter os nossos pares ordenados. Podemos atribuir valores para x, tanto números negativos, positivos e o zero. Vamos usar menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Quando x for menos 1, vamos substituir o x pelo número menos 1 nessa função. Ficará y igual a x, que é menos 1, mais 2. O resultado será 1. Então, quando x for menos 1, y será 1, que é o nosso par ordenado, menos 1 e 1. Quando x for menos 2, ficará y igual a menos 2, substituindo pelo x, mais 2. 2 negativo com 2 positivo, 0. Então, quando x for 2 negativo, y será 0. Já temos o nosso próximo par ordenado. Quando x for 0, trocando o x pelo 0, ficará y igual a 0 mais 2, o resultado é 2. Então, quando x for 0, y é 2. Quando x for 1, ficará y igual a 1 mais 2, que é igual a 3. O nosso par ordenado 1 e 3. Quando x for 2, y igual a 2 mais 2 igual a 4. O par ordenado 2 para x e 4 para y. Agora vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. Quando forem atribuir valores, coloquem valores pequenos, que é para fazer o nosso gráfico, para ficar melhor. Quando x for menos 1, y é 1. Então, menos 1 para x e 1 para y. Marcamos o ponto. Quando x for menos 2, y é 0. Então, menos 2 para x e 0 para y. Como y é 0, o ponto vai ficar em cima do eixo x, o número menos 2. Marcamos o ponto. Quando x for 0, y é 2. Como o x é 0, o ponto vai ficar em cima do eixo y, que é 2. Marcamos o ponto. Quando x for 1, y é 3. 1 para x e 3 para y. Marcamos o ponto. Quando x for 2, y é 4. Então, temos 2 para x e 4 para y. Marcamos o ponto. Agora, vamos ligar esses pontos e temos o gráfico da nossa função. Observem que o número menos 2 aqui, ele está em cima do eixo x. Então, o ponto do gráfico que corta o eixo x será o zero da função, ou seja, é o valor de x que torna y igual a 0. Observe aqui o nosso par ordenado. Quando x foi menos 2, y foi 0. Então, o zero da função será o ponto do gráfico que corta o eixo x. Zero da função é todo o valor de x para o qual y é igual a 0, ou seja, é a abscissa do ponto onde o gráfico da função corta o eixo x. Exemplo, vamos calcular o zero da função y igual a x mais 2. Para calcular o zero da função, igualamos a função a 0. Então, ficará x mais 2 igual a 0. E calculamos o valor de x. Ficará x igual a 0 menos 2. O número 2 passa para o segundo membro. 0 menos 2, x fica como 2 negativo. Então, 2 negativo é o zero dessa função, pois quando x for menos 2, y é 0, pois menos 2 mais 2, 0.
Então, menos 2 é o zero da função de y igual a x mais 2. Como reconhecer o gráfico de uma função? No exemplo A, temos esse gráfico, que está de azul. Observem que temos algumas retas verticais paralelas ao eixo y. Também observe que cada reta que corta o gráfico da função só corta o gráfico em um só ponto. Cada reta só pega o gráfico em um só ponto. Isso quer dizer que esse gráfico representa uma função. Então, se traçarmos retas paralelas ao eixo y, e se cada reta cortar o gráfico em um só ponto, então esse gráfico representa uma função. Observem o exemplo B. O gráfico é essa reta que está de azul. Quando traçamos algumas retas paralelas ao eixo y, cada reta só corta o gráfico em um só ponto. Então, esse gráfico também é uma função. Então, exemplo A é o gráfico de uma função e exemplo B também é o gráfico de uma função. Observem estes dois exemplos. No exemplo C, temos esse gráfico que está de azul e temos algumas retas cortando o gráfico. Cada reta só corta o gráfico em um só ponto, então esse gráfico é uma função. Já no exemplo D, observe que esse gráfico e essa reta que ele corta ele, está cortando o gráfico em 2 pontos. Então, esse gráfico não é uma função, já que ele está sendo cortado pela reta em 2 pontos. E para ser uma função, só pode ser cortado em um só ponto. Então, tchau, e por hoje é só, pessoal.